Bem-vindos ao Vital Talks. Neste podcast nós vamos responder a algumas questões que os nossos clientes da aplicação Vital Online nos fizeram. Eu chamo-me Carolina. Eu chamo-me Catarina e de facto aqui o objetivo é nós conseguirmos desmistificar aqui algumas questões, alguns assuntos que podem ser do interesse de todos e portanto é esse o nosso propósito e vamos a isso. Então vamos à primeira questão, que é: como posso controlar a fome que aparece após o jantar e antes de dormir para não acabar por comer porcarias? Então, eu acho que inicialmente, antes mesmo de responder à questão, eu acho que é importante nós desmistificarmos aqui como é que a fome e a saciedade acabam por ser reguladas. E, portanto, não só, mas essencialmente, elas acabam por ser reguladas por duas hormonas, nomeadamente a grelina, que é a hormona da fome, e também a leptina, que é a hormona da saciedade. E um caso curioso é que, de facto, a grelina, portanto, a hormona da fome, ela acaba por ter um pico maior precisamente durante a noite. Ou seja, nós, a partir do momento em que nós conseguimos ter essa informação, acabamos por conseguir ir distribuindo o nosso dia alimentar de uma forma mais equilibrada, digamos assim. Ou seja, conseguimos comer mais durante o dia e irmos diminuindo ao longo da noite, no caso. E, portanto, uma das coisas que nós temos de ter em atenção é precisamente essa organização do horário e também o facto de dormir bem, ou seja, o dormir bem aqui tem um impacto gigante e felizmente agora já se aborda um bocadinho mais isso, mas de facto eu acho que é aqui muito importante referirmos isto precisamente porque noites mais curtas ou mal dormidas, precisamente por causa deste aumento da grelina, acaba efetivamente por ter aqui um impacto. E, portanto, depois acaba por ser um ciclo vicioso, portanto, a questão do cansaço, estamos mais cansados porque dormimos mal, também esta questão, lá está, comermos mais porque a grelina está aumentada, acaba aqui por ser um ciclo que podemos efetivamente controlar melhor sabendo estas informações. Portanto, respondendo à questão, após esta introdução, eu acho que é de facto muito importante, nós temos aqui um jantar mais rico em proteínas e em fibras, precisamente para conseguirmos garantir aqui maior saciedade e eventualmente uma ceia, porque uma coisa não impede a outra, como é óbvio, em que temos aqui proteínas de absorção mais lenta, nomeadamente e preferencialmente proteínas de alto valor biológico, também alimentos com baixo índice glicémico, nomeadamente cereais integrais, por exemplo, precisamente por causa da questão da saciedade. Se optarmos por alguns frutos secos, por exemplo, temos aqui uma gordura saudável que acaba por ter aqui também essa rica em magnésio. E, portanto, eu acho que aqui, sabendo todas estas informações e adotando estas estratégias, acho que é uma boa solução para evitarmos precisamente comer porcaria. Então, vamos à segunda pergunta. Quais os alimentos que são fontes de hidratos de carbono, proteínas e gorduras? Como posso calcular ou ajustar a ingestão de cada grupo conforme os meus objetivos e as necessidades? Muito bem, então isso é uma questão que é bastante extensa. Certo. Portanto, começando pela parte inicial, os hidratos de carbono nós conseguimos encontrá-los no pão, na massa, no arroz, na batata, leguminosas e nas frutas. Penso não me estar a esquecer de nada. Não. No entanto, este macronutriente é essencial para nos fornecer energia e é a principal fonte que o nosso corpo procura quando necessita da mesma. Portanto, Exatamente. nós devemos mantê-lo sempre presente no nosso dia-a-dia. As fontes de proteína, nós podemos encontrar fontes de proteína animal, na carne, no peixe, nos derivados dos laticínios. Exatamente. E nos ovos. Nas fontes de proteína animal, nós conseguimos ir buscar os derivados da soja, como por exemplo o tofu e o seitê. Também conseguimos encontrar uma pequena quantidade de proteína em alimentos como por exemplo as leguminosas. A proteína é muito falada pelo seu papel na construção da massa muscular, no entanto também é essencial nas reações enzimáticas que ocorrem no nosso corpo, tem um papel fundamental na parte estrutural, ou seja, na questão óssea, na questão também da manutenção de colagênio. Exatamente. E, portanto, nós devemos ter em atenção sempre a ingestão deste macronutriente de forma equilibrada. Por fim, as gorduras, os tais chamados lípidos, como por exemplo o azeite, o coco, temos também aqui o abacate, os frutos oleaginosos, as sementes, tudo isto são fontes de gorduras e a gordura é essencial para a estrutura da nossa parede celular, portanto nós temos de as ter no nosso dia-a-dia e também são essenciais na nossa regulação hormonal e têm um papel fundamental na absorção de determinadas vitaminas, que são a vitamina A, D, E e K. Portanto, nós temos de garantir que temos estes macronutrientes presentes no nosso dia-a-dia. Agora, relativamente à parte da ingestão, como é que nós podemos ajustar um bocadinho consoante o nosso objetivo? Nós aconselhamos sempre a que isto seja feito com a nutricionista, porque o que parece simples às vezes pode não ser, mas falando de uma forma um bocadinho mais generalizada, se estivermos com o objetivo de emagrecimento, o que nós aconselharíamos seria aumentarmos um bocadinho a ingestão proteica. Certo. E regularmos a parte dos hidratos de carbono e baixarmos um bocadinho gorduras para conseguirmos então atingir um
déficit calórico, mas que consigamos manter a massa muscular durante o emagrecimento, ou seja, durante a perda de massa gorda. Se estivermos a falar de um objetivo de aumento de massa muscular, nós temos de garantir que temos um correto aporte de proteína, mas também não é como muitas vezes se ouve, que é aumentarmos muito a quantidade proteica, porque isso até pode induzir falta de apetite, porque a proteína acaba por ser um dos macronutrientes que nos dá mais saciedade. Se nós começarmos a ingerir em demasia, vamos sentir menos apetite, portanto não vamos conseguir atingir as quantidades necessárias calóricas ao longo do dia para conseguirmos aumentar a massa muscular. Portanto, manter a proteína equilibrada e aumentarmos um bocadinho o consumo de hidratos de carbono e gorduras. E a partir daí conseguimos um sustento calórico que, com o treino, porque sem treino não há hipótese de aumentarmos massa muscular, conseguimos então atingir este resultado. Então vamos à terceira pergunta, que é: para que serve a creatina e se devo consumir menos hidratos de carbono no meu plano? Então, antes de mais, a creatina é de facto dos suplementos que acaba por ser mais amplamente estudado, está bem? Portanto, já para desmistificar aqui algumas situações. E ela é conhecida e reconhecida precisamente por aumentar a resistência, a potência e também aqui a massa muscular. Muito resumidamente, também para não entrar em muito detalhe, ela atua diretamente nas nossas mitocôndrias, que acabam por ser as estruturas celulares que são responsáveis por gerar ATP, e depois esse ATP é precisamente aquilo que nos vai dar energia. O que é que acontece também? Isto depois é traduzido precisamente num volume de treino, uma intensidade também superior, o que nos ajuda precisamente, por exemplo, em treinos de curta duração e também de alta intensidade. Outra vantagem também da creatina, que agora sim também já começa a ser mais falada, é de facto também os benefícios ao nível cerebral, ok? Sem dúvida. Pronto, a nível de, por exemplo, de performance, de dosagem, etc., que eu também acho que é importante nós desmistificarmos isto. Normalmente vamos às 3 até às 5 gramas diários, e uma coisa que eu acho que é extremamente importante é nós referirmos aqui a questão de, sempre que consumir a creatina, ser sempre com uma refeição junta com hidratos de carbono, precisamente para aumentar a sua absorção e para ter aqui um efeito também na fosfocreatina a nível do âmbito muscular. Aquilo que nós também aconselhamos, por norma, é sempre creatinas, precisamente por causa da maior segurança e qualidade, também as creatinas monohidratadas que sejam com o símbolo da pureza, que eu também acho que é importante referirmos isto. E, portanto, indo à segunda questão, que é aqui a questão dos hidratos de carbono, e fazendo aqui também um paralelo àquilo que foi perguntado anteriormente, ou seja, se nós consumirmos primeiro os hidratos de carbono com a creatina, perfeito. Portanto, aqui, se não houver nenhuma justificação para de facto não haver uma redução dos hidratos de carbono, nós não nos podemos esquecer que de facto eles são essenciais não só para nos dar energia, como também para repor aqui o glicogênio muscular. Portanto, a menos que não faça sentido, por exemplo, num processo de emagrecimento, tal e qual como tinhas dito há bocado, de facto não há necessidade. Pronto. Aquilo que nós depois podemos escolher é de facto aqui os hidratos que escolhemos, são aqueles mais complexos ou os mais simples. Exatamente, perfeito. Então, vamos para a quarta pergunta. Quantas calorias deve ingerir por dia e qual a quantidade ideal de proteína, fibra, hidratos e gordura e porquê? Certo. Esta questão depende de diversos fatores. Nós, quando calculamos um plano alimentar, temos em consideração não só o objetivo da pessoa que nos procura, mas também qual é que é o peso, a altura, o género, qual é que é a frequência de atividade física semanal. Exatamente. E também se tem, por exemplo, um trabalho bastante exigente, porque imaginemos uma pessoa, nós, em consulta, não temos uma atividade laboral que seja puxada a nível físico, portanto não vamos gastar muitas calorias enquanto estamos a exercer. Mas se estivermos a falar de alguém que seja, por exemplo, uma enfermeira, num serviço de grande intensidade num hospital, acaba por dar muitos passos por dia e isso também deve ser considerado. Okay. Relativamente às calorias, isto depende muito do objetivo. Normalmente o que nós fazemos é fazer o cálculo das necessidades energéticas através de uma equação chamada Harris-Benedict, depois calculamos o fator de atividade, ou seja, coisas um bocadinho mais complexas. Que não aconselhamos a fazerem sozinhas, porque pode até induzir um bocadinho em erro, e depois tentamos provocar um déficit calórico quando estamos a tentar atingir um processo de emagrecimento de cerca de 300 a 500 quilocalorias por dia, garantimos 2 gramas por quilo de peso, mais ou menos, de proteína, hidratos de carbono abaixo das 3 gramas, gordura abaixo de 1 grama, ou seja, isto acaba por ser um trabalho que é um bocadinho extenso para uma pessoa fazer sozinha e pode efetivamente trazer aqui uma margem de erro grande. Se o objetivo for o aumento de massa muscular, temos de fazer aqui algumas alterações precisamente no inverso, ou seja, a proteína manter de uma forma equilibrada, depois hidratos de carbono subir acima de 3 gramas e gorduras também podemos subir um bocadinho acima de 1 grama. Portanto, o que é que eu aconselharia? Era, efetivamente, neste caso, confiar no profissional de saúde que contratou, não é? Ou seja,
e tirar todas as questões que tiver relativamente ao plano, que nós estamos aqui para explicar as nossas escolhas quando fazemos o plano alimentar. Mas isto seria aqui a minha explicação de uma forma um bocadinho mais generalizada. Portanto, passando agora para a quinta pergunta, aqui temos a questão de: posso continuar a comer salmão fumado ao pequeno almoço? Pronto, obviamente que esta pergunta é muito direcionada e depende sempre da pessoa em questão. Sim. Aqui a minha resposta, assim de antemão, seria nin. Nin porquê? Porque, de facto, o salmão é realmente bastante interessante por causa do teor de proteína e também aqui por causa da questão do ômega 3. No entanto, nós quando falamos de salmão fumado especificamente, nós temos que ter, de facto, aqui em atenção à preparação do mesmo. Ou seja, ele passa não só pela fumagem, mas também aqui pela cura de sal. E, portanto, por si só, já é um produto que realmente tem um elevado teor de sal. Só para termos aqui uma noção, ele tem mais ou menos cerca de 2 gramas de sal por cada 100 gramas de produto, o que acaba realmente por ser aqui um produto com bastante sal. Certo. E, portanto, aquilo que eu aconselharia neste caso é, se de facto for algo mais esporádico, por que não? Ok, por que não introduzir? Se não houver, obviamente, aqui nenhum quadro, por exemplo, de hipertensão ou sensibilidade ao sal. Caso contrário, se calhar optaria, obviamente, por outras proteínas. Caso contrário, eu optaria, de facto, por outro tipo de proteínas, nomeadamente, lá está, de alto valor biológico, ovos, iogurtes, queijos, ou então até, por exemplo, aqui um fiambre magro de aves ou de peru, que acaba por ser uma estratégia um bocadinho mais saudável. Sem dúvida, e aqui só uma pequena nota que é, nas grávidas não é aconselhado o consumo de salmão fumado. Pronto, já agora deixo só aqui a advertência. Pronto, vamos então agora aqui para a sexta questão. Como posso ter uma ideia das calorias que gasto e consumo diariamente por mim próprio? Portanto, isto vai um bocadinho de encontro à questão como fizeste anteriormente, ou seja, aqui os cálculos das necessidades energéticas. Existem cálculos mais simples, como por exemplo calcular as calorias que nós necessitamos através do nosso peso e depois provocar um ligeiro déficit calórico. No entanto, não vai ter em conta aqueles fatores que eu referi como o fator de atividade, ou seja, contabilizar não só os treinos, mas também a atividade física que é realizada ao longo do dia, como por exemplo os passos. Certo. Portanto, aqui seria, novamente, fazer a equação do Harris-Benedict, multiplicar pelo fator de atividade, e se estivermos a falar de uma questão de vermos qual é que é fazermos qual é que é a nossa contagem calórica diária naquilo que nós consumimos, podemos ver aqui algumas aplicações, como o MyFitnessPal e como o Fat Secret. No entanto, isto pode levar aqui a alguns comportamentos um bocadinho restritivos e existem alguns erros das aplicações. Portanto, nós não aconselharíamos a passar esta pessoa por este processo sozinha e sim contratar um nutricionista que possa apoiar e explicar as decisões para conseguir atingir o seu objetivo. Sétima questão que nos colocaram foi: quais é que são os suplementos que devo usar e como? Pronto, esta questão daria obviamente também para outro podcast aqui em questão, mas eu vou tentar ser sucinta. Eu acho que há aqui questões que nós temos antes de esclarecer, que é, sempre que nós aconselhamos aqui qualquer tipo de suplemento, nós temos que ter sempre em atenção qual é o tipo de desporto que nós estamos a falar. Por exemplo, se for uma questão de endurance, que são sempre aquelas atividades mais prolongadas, normalmente superiores a 2 horas, como por exemplo o ciclismo ou até mesmo o atletismo, como por exemplo aqueles que são intermitentes de alta intensidade, nomeadamente futebol, basquetebol, ou então, como é o caso aqui em contexto da potência e da força, em que nós temos aqui nomeadamente musculação, crossfit, eventualmente também a natação. E portanto, fora isto, eu se calhar focar-me novamente aqui nos suplementos que acabam por ser os mais usuais, aqueles que nós podemos usar quase diariamente, e começaria então aqui pela Whey Protein, que ela acaba então por ser uma proteína rápida, que também é muito conhecida e é mais consumida, diria eu, a par da creatina, e de facto ela é essencial aqui para o aumento de síntese da massa muscular e até mesmo para alguma recuperação e fadiga. Ela acaba por ser útil precisamente quando a ingestão diária acaba por ser insuficiente no nosso dia alimentar, ou então pode ser também um complemento, ok? Portanto, aquilo que nós recomendamos mais é mais ou menos a dose entre os 20 e os 40 gramas diários. A creatina, pronto, eu já falei um bocadinho sobre ela para também não me estar a repetir, mas de facto há aqui situações, nomeadamente a questão da dosagem, que eu acho que é preciso ter em consideração, portanto não aumentar as 5 gramas diárias. Uma das coisas que eu também queria falar era exatamente porque nós temos muito esta ideia de que o café é somente
somente aquele café que nós bebemos. Mas de facto nós também temos o café noutro tipo de substâncias, nomeadamente aqui algumas bebidas energéticas ou até mesmo em cápsulas, portanto isso tudo temos que ter em consideração. Tomar também aqui em atenção que nós não devemos consumir mais do que 400 mg por dia e que eu sei pela minha experiência que de facto às vezes as pessoas excedem-se um bocadinho, não é? Pronto. E isto dá mais ou menos uma média entre 2 a 3 cafés diários. Pronto, depois também posso falar obviamente de outros suplementos, porque há imensos, mas também para não me estar a alongar muito mais, queria só falar aqui de um que eu também acho extremamente interessante e também no contexto aqui da força e da potência, que é a betalanina, ou seja, aquela acidez que nós sentimos depois do treino. A betalanina acaba por ser aqui um suplemento bastante interessante porque ela, fisiologicamente, ela acaba por tamponar os íons de hidrogênio, o que vai reduzir precisamente aqui a acidez. Aquilo que é preconizado como dose para nós consumirmos é efetivamente primeiro durante 4 semanas e depois irmos repartindo a dose. Portanto, normalmente até aos 6 gramas diários, sendo que se for, por exemplo, 3 vezes, fazemos sempre 2 gramas de cada vez, digamos assim, ao longo do dia. E entre outros que aqui podemos estar a falar de mais, mas nem me vou alongar mais. Claro, perfeito. Vamos agora então para a oitava pergunta. Quais os alimentos que ajudam a maximizar o desenvolvimento muscular, especialmente para mulheres acima dos 40 anos? Então, aqui, isto é uma questão que algumas clientes minhas me vêm a fazer nos últimos tempos, até porque se fala cada vez mais na parte da perimenopausa, menopausa e nas dificuldades que este momento acarreta nos ganhos de massa muscular. O que é que parece melhorar um bocadinho esta situação? Seria ingerir uma boa quantidade de proteína, principalmente de alto valor biológico, ou seja, pelo menos cerca de 20 gramas por refeição, e quando eu estou a referir-me a alto valor biológico, eu estou a referir, por exemplo, a carne, o peixe, o ovo, laticínios, que são proteínas que contêm no seu teor todos os aminoácidos essenciais. Às vezes questionam-me se, por exemplo, através de proteínas de origem vegetal, nós não conseguimos ter um perfil de aminoácidos completos. A verdade é que, para termos um perfil de aminoácidos completos, temos de misturar, por exemplo, com os cereais integrais ou com leguminosas, para conseguirmos melhorar, então, este aporte. Portanto, é também possível, para pessoas que não consumam carne ou peixe, conseguirem ter uma boa ingestão proteica, especialmente completa a nível de aminoácidos. Depois, é muito importante referir que se deve priorizar a refeição pós-treino, ou seja, garantir uma boa ingestão de proteína após o treino e juntar com um bocadinho de hidrato de carbono para haver aqui uma recuperação melhor e treinar pelo menos 3 a 4 vezes por semana, em especial foco a musculação. E, por fim, muito importante, e que às vezes também é um desafio nesta fase, é garantir uma boa noite de sono, porque com as alterações hormonais começam a ocorrer, muitas vezes reportam-nos que acordam por volta das 3, 4 da manhã, têm dificuldades em adormecer até às 5, e isto é um padrão normal das alterações hormonais, mas aí é mesmo tentarmos contactar a nossa médica ou médico ginecologista para que nos ajudem a perceber quais é que seriam as melhores formas de melhorarmos também o sono. Portanto, aqui o ideal é uma junção da parte proteica, treino e um estilo de vida que privilegia o descanso também. Muito bem. Próxima questão. Como lidar com a fome emocional? Pronto, esta pergunta acaba por ter aqui uma resposta bastante extensa, mas eu acho que de facto, vou tentar resumir obviamente, mas eu acho que de facto aqui é muito importante trazermos este tema para debate. Eu acho que é fundamental nós primeiramente distinguirmos o que é fome fisiológica e o que é fome emocional. A fome fisiológica, ela acaba por surgir de uma forma muito gradual, ok? Em que nós depois de ingerirmos os nossos alimentos, acabamos por sentir que a nossa necessidade está suprida. Enquanto que na fome emocional, ela é exatamente o contrário, ou seja, ela acaba por surgir de uma forma muito súbita, muito urgente, e mesmo após a ingestão alimentar, nós sentimos que aquela necessidade não foi de todo colmatada. E, portanto, eu acho que mais do que nós aqui temos estratégias nutricionais, nós de facto temos que falar aqui, sobretudo, de estratégias comportamentais, ok? Em que, por exemplo, temos que reconhecer aqui algum tipo de padrão de compulsão. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos tentar entender de onde é que vêm estas emoções, que normalmente são sempre emoções associadas de forma negativa, nomeadamente seja a angústia, seja a tristeza, seja a depressão, seja até às vezes alguma monotonia. Portanto, é importante nós percebermos qual é a origem desse tipo de sentimentos e depois então termos comportamentos que consigam acompanhar a solução desses mesmos sentimentos. E, por exemplo, aqui na parte da nutrição podemos falar, por exemplo, de mindfulness ou mindful eating, que ainda bem que agora é mais falado, mas de facto aqui há outro tipo de situações, nomeadamente também alguns hobbies, precisamente para distrair a nossa cabeça deste tipo de situação. Outras coisas que nós também como nutricionistas temos que ter algum cuidado é precisamente
precisamente aqui a flexibilização do plano, portanto, ter aqui uma espécie de algumas refeições livres, também invocarmos muito aqui a educação alimentar, nomeadamente através das porções, porque este tipo de pessoas acabam por ter um controle maior naquilo que diz respeito às refeições e àquilo que comem, até mesmo visualmente falando, e portanto, outra coisa que eu também acho importante, desculpa Carolina, que é esta questão de muitas vezes não comprarmos alimentos, não termos na nossa posse alimentos que saibamos, imaginemos que sou eu que tenho algum problema, que saibamos que de facto vamos ter essa necessidade de comer a mais, ou que vamos descontrolar-nos a comer. E portanto isto acaba depois por ser aqui um ciclo que acaba por ser um bocado vicioso, ou seja, nós temos tristeza, por exemplo, depois vamos ter aqui comportamentos compensatórios, no que diz respeito à alimentação, e depois vem a frustração, vem a incapacidade, vem aqui um sentimento que de facto acaba por se descontrolar, ok? Portanto, eu acho que aqui, mais do que estratégias nutricionais, a par daquelas que eu disse, nomeadamente, por exemplo, aqui a flexibilização do nosso plano, acho fundamental aqui sempre o acompanhamento psicológico. Portanto, aqui tem que ser sempre um trabalho a dois, neste caso a três, incluindo obviamente o nosso cliente, mas sempre com psicólogo, nutricionista e o cliente. Esta tríade eu acho que é o fundamental para esta questão. Sem dúvida, concordo a 100%. Ok, então, Exato. Vamos então agora para a nossa última questão. Quais são os snacks saciantes e saudáveis? Como posso gerir a fome ao longo do dia e o que é que eu posso fazer se não conseguir comer sopa? Muito bem, então vou responder por partes, porque isto acabam por ser 3 perguntas numa. Certo. Quais é que são os snacks saciantes? Snacks, eu subentendo que seja aqui uma pequena refeição ao longo do dia, não estou a considerar um lanche, portanto, vai ser aqui mesmo uma coisa para ajudar a controlar o apetite entre, por exemplo, um pequeno almoço e um almoço. Certo. Algumas sugestões que eu deixo é o ovo cozido e 3 bolachas de arroz ao milho, um Babybel e uma peça de fruta e também um queijo fresco magro e 2 tostas integrais. Pode funcionar porque temos aqui sempre a parte da proteína e temos sempre também a parte dos hidratos de carbono. Porquê que eu foquei na proteína? Porque efetivamente acaba por ser um macronutriente que demora a ser digerido e por isso ajuda na parte da saciedade. Relativamente à fome ao longo do dia, o que é que eu aconselharia? Tentarmos espaçar entre 3 horas a 4 horas entre cada refeição, sempre tendo em conta se efetivamente nós estamos a sentir fome ou se realmente estamos num momento de tédio e queremos pedir alguma coisa, e efetivamente isso às vezes pode acontecer. Portanto, tentarmos então espaçar as refeições entre 3 a 4 horas, às vezes pode acontecer nós não sentirmos fome durante um longo período de tempo e de repente chegamos à refeição seguinte e sentimos que perdemos um bocadinho o controle das nossas porções, e se isso acontecer, levamos um despertador para conseguirmos fazer uma refeiçãozinha neste intermédio. Depois, outra coisa muito importante é então garantir a quantidade de proteína necessária nas refeições e também uma boa quantidade de fibra, por exemplo, garantirmos a ingestão de legumes, de salada, porque muitas vezes o que acontece é passamos logo para o prato principal em que temos um bocadinho de carne, um pouquinho de arroz e não temos aqui a parte da fibra, o que faz com que a digestão seja mais lenta, um bocadinho. Por fim, outra coisa muito importante seria garantir uma boa hidratação. Cerca de 35 ml por quilo de peso parece ser o ideal e isso ajuda também a sentirmos mais saciados ao longo do dia. Exatamente. Relativamente à ausência de sopa, claro que era ótimo até para aumentarmos aqui a ingestão de fibra ao longo do dia que nos permitia estar mais saciadas, mas se acontecer não termos disponível este tipo de preparação, o que eu aconselharia era fazer um pequeno prato de salada antes das refeições principais. E depois, se desejarmos beber um copinho de água extra, não tem problema nenhum, mas manter na mesma depois legumes no prato, que é para conseguirmos simular, entre aspas, a presença da sopa. Terminamos assim o primeiro episódio do nosso podcast, através das perguntas que nos foram feitas pelos nossos clientes, através da app. Os links para o acompanhamento online estão na descrição. Obrigada por assistirem e até ao próximo episódio.